bem-vindo, seja bem-vinda. É o programa Heloísa Pedrosa com você, canal 32.1 na TH Mais TV, canal 522 da Claro TV e no YouTube, canal Heloísa Pedrosa, isso mesmo. E o programa de hoje está incrível, o mês de abril está super quente de eventos, muitas novidades. Gente, é muita coisa que acontece em abril e a gente não podia deixar por menos, né? Então, nesse programa, a gente vai trazer para você já uma delícia desse que é o evento que para o Brasil, não só Ribeirão Preto, mas é o Comida de Boteco. A gente esteve lá acompanhando a apresentação dos bares e você vai amar saber as novidades do funcionamento do Comida de Boteco. Aliás, 981234000, conta pra gente qual é o bar do Comida de Boteco que você indica pra gente conhecer. Manda aí o aviso no WhatsApp 981234000. E já que o tema é comida de boteco, a gente também foi conhecer esse, que é um dos bares que estreia no Comida de Boteco e que tem muita história sobre o funcionamento do bar, a estrutura, como é que foi pensar o prato. Nós fomos lá conhecer de pertinho o Vat Rock Bar. Tá imperdível, a matéria tá ótima. E como a gente também gosta de contar histórias para você, sabe uma história que eu tenho aí, uma grande curiosidade e que a gente adorou receber aqui no nosso estúdio? Sabe a história do Carnaval? Mas e se eu te contar que é a história do Carnaval de Ribeirão Preto? Washington Bessa esteve aqui com a gente e nos contou cada pérola. Tá incrível esse bate-papo, você vai amar. E também trazendo dicas pra gente, até inclusive já chamando a atenção daquela temática dessa minissérie aí que tá pondo os pais de cabelos em pés, que é o Adolescência. Quem veio bater um papo com a gente sobre aquela ótica da constelação familiar foi ela, Janice Grave. Tá incrível o programa, você vai amar e a gente não deixou de trazer outra novidade. O casal Estela e Douglas, para você que estava com saudades, girou aqui comigo na região do estúdio do Shopping Santa Úrsula, respondendo dúvidas sobre cabelos. E ó, ficou muito boa essa matéria. Vem comigo, o programa tá incrível. Confiança eu tenho de sobra. Não pintou como um sonho, não. E quando o assunto é sorriso, eu só confio na Oral Unique. Só ela sabe como me fazer feliz. Estrutura moderna, equipamentos de última geração, tratamentos inovadores e implantes, profissionais altamente qualificados. São mais de 300 unidades por todo o Brasil. Tem sempre uma bem pertinho de você. Vem conhecer o poder de um sorriso. Agende já sua consulta. E é isso aí, gente. O programa Heloísa Pedrosa antenado nas temáticas que fazem a gente se conectar com o dia a dia, né? Com a cultura, com o que está acontecendo no mundo. E é lógico que se a gente está falando daquilo que está para acontecer a partir do dia 1º de março, e mais especificamente no dia 4 de março, você já sabe, é o Carnaval. E atenção, porque no estúdio vamos abrir alas para ele. Washington Bessa Barbosa Júnior, ele que é um carnavalesco, um estudioso e olha, uma pessoa com vivência prática, real. Fez muita coisa acontecer quando o tema é Carnaval Ribeirão Preto. E se você tá lembrada dele, tá lembrado dele, já manda um oi pra gente aqui no nosso WhatsApp, 981234000. Lembra o nosso telefone? 981234000. Fala assim, Washington, oi, quanto tempo? Ah, lembro de você daquele carnaval. Washington, seja bem-vindo. Obrigado. Que bom a tua presença aqui. Vamos falar um pouco de carnaval, né? De grande referência, tem respeito às pessoas que são do segmento. Falem bem ou falem mal, mas falem de Washington Bessa. Exato. Há 50 anos assim. 50 anos. Você Exato. tem uma história que aí quando a gente faz aqui, né, a conversa antes das, né, nos bastidores, a gente vai poder começar a mostrar para vocês o nosso convidado. O Washington, ele tá aqui porque ele traz pra gente, ele aliás é, né, o nosso museu vivo Quase de um isso. período muito intenso do Carnaval de Ribeirão Preto e que ele vai contar pra gente, através das histórias que ele vai trazer, um pouquinho de tudo isso que você hoje sabe que tá aí, né? Carnaval tá chegando. E muita novidade, porque a gente já entendeu que o Carnaval deu meio que uma paradinha aqui em Ribeirão, volta agora, pelo que a gente está entendendo. Esperamos e queremos trazer no programa para você, inclusive, várias dessas imagens. Washington, mas já que a gente fala em Carnaval, vamos lembrar de uma informação muito bacana. Você começou contando pra gente, Carnaval em Ribeirão Preto, quando
tudo meio que começa, vem daquela história. Será que o carnaval veio por uma influência daquilo que acontecia em São Paulo ou no Rio? E todo mundo fazendo uma ideia de que vem dos escravos, é de São Paulo, porque aqui é interior paulista. E aí não, você nos revela algo diferentaço. Conte-nos tudo. Quem traz o carnaval para Ribeirão Preto? Não é nem trazer o carnaval, mas modificar toda a estrutura de montagem de uma escola de samba. Então, de 1927, que começou a institucionalização do carnaval, até os anos 60, existia uma forma de construir um desfile de carnaval completamente diferente do que já tinha acontecido à frente no Rio de Janeiro, que sempre foi à frente quando se fala em tradição e quebra de tradição do carnaval. E chamava sempre a atenção disso, por que Ribeirão é tão vinculado tecnicamente ao carnaval do Rio de Janeiro. E aí, pesquisando, a gente descobriu que nos anos 60, uma família de cariocas transferiu seu endereço para Ribeirão Preto. A família do seu Raimundo Caldas Durão, Raimundo Penaforte Caldas Durão. Olha que legal. Ele era um comerciante, veio empreender em Ribeirão Preto com toda a família. E eles eram sambistas e carnavalescos no Rio de Janeiro de infância, de família e de infância. E eles trouxeram todo o conhecimento do carnaval carioca, todo, logicamente, guardado as devidas proporções, para Ribeirão Preto e fizeram uma verdadeira revolução na forma de apresentação do carnaval de Ribeirão Preto a partir dos anos 60, por isso esse vínculo carioca. E eles criaram uma escola de samba em Ribeirão Preto, Acadêmicos de Vila Paulista, que durante 3, 4 anos foi um grande sucesso na cidade, mas infelizmente isso custa caro. Sim. E o seu Raimundo acabou não conseguindo mais patrocinar a escola e ela acabou se perdendo. Meu Deus, quando a gente está então falando de carnaval, a gente vai falar de uma mistura que tem a ver com cultura, que tem a ver com a música, que tem a ver com tradição, como a gente está aqui puxando. E a gente fala de carnaval pensando sempre em muitas possibilidades, porque existe o carnaval de rua, existe esse carnaval da passarela, existe o carnaval do salão. Eu sou a criança paulistana, né? Sou nascida em São Paulo, então eu faço parte da geração que o pai e a mãe arrumou, punha uma fantasia que quase sempre era de havaiana. Exato. Ou de Carmen Miranda, que era uma havaianinha, né? Os nossos colares, mas jogava a gente ali para brincar esse carnaval nos clubes. Eu fui paulistana de carnaval de clube. E aí, mais adulta, quando a gente está aí falando da adolescência, meu Deus, quanto carnaval bom a gente conhece pelo Brasil afora. Então, eu já conheci carnavais de rua, muito intensos, como de Ouro Preto. Já conheci coisas que acontecem em cidades interioranas, que a gente também tem, que são referências fora de São Paulo e Rio. E aí, a gente volta para o salão e tem tudo isso acontecendo. De repente, tudo isso é carnaval. Carnaval é samba-enredo, carnaval é sambista, carnaval é o conceito das escolas e das suas baterias, mas também é uma cultura, né, que é o gostar disso. E eu sempre me pergunto, quem ama tanto carnaval, o que faz nos outros meses do ano que não tem carnaval? Planeja e produz o carnaval do próximo ano. É isso aí, né? É uma economia, né, que gira. É importante a gente entender o seguinte, carnaval é uma cultura europeia, que vem ainda lá do período pré-histórico e da antiguidade, né, de festas pagãs, religiosas, que foram se transformando no carnaval europeu, que chegou aqui no Brasil com o intrudo, via Portugal com o intrudo. Mas lá no final do século XIX, começo do século XX, ele foi apropriado pelo samba, pela cultura negra. E o carnaval no Brasil é completamente diferente do carnaval em qualquer outro lugar do mundo. Né? E o que faz a diferença do carnaval é essa origem, influência e dominação da cultura negra. E do samba em especial. Carnaval sem samba e sem batuque não é carnaval. E aí você pega o carnaval de rua, ele tem várias formas de expressão. A escola de samba, para nós aqui do Sudeste, é a mais conhecida, até por conta do Rio e de São Paulo. Mas no interior, normalmente, o carnaval de escola de samba, que é uma forma de expressão do carnaval. Mas você tem o bloco carnavalesco, e aqui na própria região de Ribeirão Preto, nós temos vários tipos de carnaval.
de rua. Estou falando de carnaval de rua. Aí você tem o axé, o afoxé, no Nordeste você tem, principalmente em Pernambuco, né? Você tem a dança do frevo, você tem o maracatu, você tem o boi-bumbá. Então você tem essa gama. Isso no carnaval de rua. E você tem o carnaval de salão, né? Por que que tem essa separação? Ela surgiu lá atrás, no começo do século XX. Você tinha dois tipos de manifestação, o corso e o cordão. População mais humilde saía a pé na rua, pulando o carnaval, um atrás do outro, numa fileira, por isso um cordão. O corso é embarcado. Era a classe média e a elite, carro chegando, né, começando a existir, e eles faziam isso com carros alegóricos, montados e puxados por trator, ou com carros alegorizados, né? A elite, principalmente, gostava muito de se apresentar em carros abertos, né? Nós temos algumas fotos aí no arquivo de Ribeirão Preto, ainda desse tempo. As empresas patrocinavam carros alegóricos por seus funcionários, seus diretores, desfilar na rua. E isso, no caso de Ribeirão Preto, veio se encontrar em algum momento, e aí tem toda uma história que nós não vamos ter tempo para falar, mas se encontra na Praça 15, na Esplanada do Teatro Pedro II. Olha aí. E ali faz surgir o carnaval de rua da cidade, mas quando a coisa começa a se integrar, a elite desaparece da rua, vai para a Sociedade Recreativa de Esportes, que era na Praça 15, que já tinha o carnaval de salão. As pessoas até hoje têm esse hábito. Hoje não tem mais porque não tem mais, mas era de ir para o carnaval de rua e depois terminar no carnaval de salão. A gente já volta para o próximo bloco. O Washington Bessa contando para a gente em detalhes a história do carnaval, inserindo Ribeirão Preto nesse que com certeza é um momento da nossa cultura extremamente respeitado e que você, de alguma maneira, parte ou assistindo ou pulando junto, tem história para contar, não é isso? Tem história para contar sobre o carnaval? Tá lembrado do Washington? Então manda pra gente aqui 981234000. Quero conhecer sua história também pra gente falar sobre ela. Matar a fome, Caldeirão Furado, restaurante Choperia. Muita variedade de pratos, a comida caseira com aquele tempero muito gostoso e a suculência que faz a diferença de um bom prato. Porções deliciosas para toda a família. No Caldeirão Furado você mata a fome porque as porções e assim como os pratos servem muito bem. Venha para o Caldeirão Furado no Shopping Iguatemi, Shopping Santa Úrsula. Será que você tem dúvidas sobre os cabelos? Ah lá! Estela, Douglas, da Olimpo Beleza & Co. estão comigo aqui hoje andando e talvez você possa ser uma dessas pessoas sortudas que vão tirar a dúvida com eles. Bora lá? Gente, seguinte, ó, nós estamos convidando pessoas que têm dúvidas sobre cabelo. Sabe por quê? Eu tô com a Estela e o Douglas, que são cabeleireiros. E aí eles estão aqui para responder dúvidas. Qualquer pergunta, quem de vocês quer aproveitar o momento agora? A minha pergunta é, de quanto em quanto tempo a gente tem que passar o acidificante no cabelo e se realmente é necessário estar passando o acidificante ou se é algo que as lojas criaram para que a gente possa consumir? Essa pergunta é excelente, gente, porque o acidificante, para que ele serve? Ele serve para baixar o pH do fio do seu cabelo. O cabelo ele tem uma escala de pH entre neutro, imagina que no meio é o neutro, acidificação 0 e alcalinização 10. Então, quando a necessidade de alcalinizar é porque o pH está muito alto, ou seja, esse cabelo passou por química, descoloração ou coloração, ele desestruturou, então ele precisa ser neutralizado, por isso a acidificação. Não precisa ser assim, toda vez está fazendo, mas fez uma química, percebeu que deu ali um ressecamento a mais, que o fio está mais poroso, vale a dica da acidificação, então para esse caso sim. Lembrando também que esse tipo de diagnóstico normalmente é um profissional que vai identificar. Raramente um cliente ou uma pessoa comum vai conseguir identificar se ela precisa de uma acidificação, de uma nutrição ou até de uma hidratação.
Então, gente, eu descolori meu cabelo, mas eu tô sentindo que ficou muito apagado. Eu queria saber se vocês têm alguma dica sobre coloração, mudar o tom. O que vocês acham? Claro que tem. É bem bacana essa pergunta dela também, porque ela está se sentindo apagada porque o tom ficou muito próximo da pele dela. Então, a tendência agora para o outono, inclusive, é dar uma esquentada. Outono pede aquela coisa mais aconchegante, mais quente, então vai ficar super bonito, inclusive, para você trabalhar aí com tons terrosos, doce de leite, aproveitar que ele está num caramelo e dar esse toque, vai ficar muito bonito aí, com um pouco até de acobreado, vai ficar super joia para você e vai combinar muito mais com a tua pele, cor dos olhos, você vai gostar ainda mais, viu? Opa! Eu acho que ela tem cara de dúvida. Afinal de contas, quem que não aproveitaria uma oportunidade dessa? A Estela e o Douglas, eles são cabeleireiros da Olimpo Beleza & Co. E eles podem te responder qualquer dúvida que você tenha sobre cabelos. Tem alguma dúvida que está pairando aí? Muitas dúvidas. Uma delas é, por que o nosso cabelo tem tanto frizz? O frizz, ele acontece assim, por uma mudança também de estação. A gente acabou de entrar no outono. Então, o que acontece? A gente tem aquele momento, umidade, junto com o momento que começa a ficar mais seco o tempo. E aí começa a ficar indisciplinado. Outra coisa também que a gente percebe é a nossa também mudança de hormônios. A gente percebe não só o frizz, mas a gente percebe também uma densidade diferente no cabelo. A gente percebe a textura. E com certeza você já deve ter percebido que o seu cabelo antes era um e agora está diferente. O que acontece? A gente envelhece o fio, envelhece a fibra e com isso a gente vem também numa mudança de textura, numa mudança de até mesmo de espessura. Você começa a perceber que ele fica afinando ou às vezes fica mais poroso, mais grosso, na verdade. Então, isso vai acontecer independente também da nossa estação. O que a gente indica são aí reparadores, os fluidos, a base de óleos vegetais, muito importante, sem trabalhar muito com os silicones, as pomadas. E você pode utilizar também, depois que você usou a pomada, entrar com um pentezinho e pentear para ele colar esse fio. Porque às vezes não adianta só você passar a pomada e às vezes querer ajeitar com a mão, que ele vai dar falsa sensação que ele grudou. Mas se pegar um pente e vir colocando esse cabelo, se acomodando junto com o outro, pode te ajudar bastante. Nessa transição hormonal que algumas mulheres passam, aliás, todas as mulheres passam, né? Acontece dos fios mais jovens, os novos, serem mais finos do que aqueles que você já tem. Então ele não tem peso para poder cair, ele acaba subindo, levantando principalmente as pontas, onde você vai notar esse frizz. E aí todo esse tipo de styling, essa finalização, a Estela já acabou de dizer, é necessário para a gente conseguir conter um pouco mais esse frizz. E aí, gente, será que essa pergunta também era sua? Mas eu tô sentindo que ela tem mais perguntas a fazer. Também gostaria de saber por que na menopausa o nosso cabelo resseca tanto. Sim, a menopausa ela também modifica a estrutura do fio, porque a gente tem aquela mudança, aquela rotação de hormônio. O corpo ele entra em desequilíbrio. Então você passa também, como cabelo e unha fazem parte desse complexo orgânico, então acontece essa desestrutura também no fio. Então você vai perceber ou essa porosidade, ou vai perceber esse cabelo, como o Douglas falou, ele vai subir, ele vai ficar mais leve que o cabelo que você já tem. Então você vai precisar encontrar um equilíbrio, explorar ainda mais, às vezes, produtos que tenham mais peso molecular para você cuidar. Esses olhinhos também vai ajudar bastante. E aí você pode, com o uso dos olhinhos, também introduzir cronograma capilar. O que é o cronograma? O cronograma ele abrange cuidados em toda a extensão da sua necessidade. Então, por exemplo, numa semana você vai trabalhar uma reconstrução, na outra semana você vai devolver água, que é a hidratação. E principalmente a nutrição, que é algo que a gente percebe porque a menopausa, a gente perde a parte lipídica no fio de cabelo. Então a nutrição faz o que? Ela devolve esse óleo natural. Então é suma importância trabalhar com a nutrição, principalmente nessa fase.
E aí, gostou dessas dicas? Gostou das dicas? Muito, muito obrigada pelas dicas. E nós mulheres adoramos dicas assim, prática e para o dia a dia. Muito obrigada. E bora lá, que eu quero saber mais da Estela e o Douglas. Eu agora quero saber também de uma dúvida que é minha. Bom, a gente às vezes acha que são só mulheres que têm dúvidas. A gente já entendeu que cabelo é um assunto que tanto faz. Homem, mulher, LGBTQIAP+. Mas agora uma pergunta que eu sempre tive. Afinal de contas, Douglas, no universo masculino, você observa os homens tão preocupados com cabelos brancos e aí na necessidade de repente, fazer uma coloração? Sim, hoje a vaidade masculina está muito em alta, então a coloração no cabelo branco, a estilização, o corte, eles estão mais antenados no que está acontecendo no momento, nas mídias, então eles usam bastante disso agora, sim. Bom, se eu já entendi que os homens estão preocupados com os cabelos brancos, parece que tem uma tendência das mulheres estarem relativizando os fios brancos. Estela, a gente já começa a ver mais essa ideia do prateado, das mulheres liberarem mais para não ter essa necessidade de tingir a todo instante. É verdade? Na verdade, não é que não está tendo mais essa preocupação, é porque o mercado está introduzindo novidades demais nesse sentido. Por exemplo, agora a gente tem tido aí uma procura muito grande, Elô, de camuflar o fio branco. Então, isso faz o quê? Ela fica menos tempo no salão, então ela é um produto, um processo mais rápido de fazer, porque ela vai fazer o quê? Ela vai dar uma maquiada nesse fio branco. E aí o que acontece? O fio continua ali, porém ele fica com um aspecto de um cabelo que passou por um processo de mechas. Aí, digamos que ele está trabalhado e não, tipo, abandonado, é isso? Exatamente, porque há muita diferença de um cabelo branco e de um cabelo grisalho. E até porque o cabelo branco aí, o cabelo grisalho, é um cabelo que é muito poroso, é um cabelo muito tenaz e é um cabelo que ele dá trabalho. É um cabelo que você precisa cuidar. Então se engana muito quem acha que esse cabelo branco, ele não precisa de cuidado só porque ele não coloriu. Então é ao contrário, ele é um momento em que ele precisa mais ser cuidado. E aí quando a gente fala na camuflagem, a camuflagem veio para ajudar, facilitar esse dia a dia. Então, é uma otimização de tempo, o fato da pessoa ter praticidade ainda mais no dia a dia. Então é isso aí. O programa Elisa Pedrosa dando dicas para você com os especialistas Estela e Douglas da Olimpo Beleza & Co. E aí, vamos continuar esse bate-papo, né? Vamos lá, né? E é isso, a gente voltando aqui do estúdio do programa Elisa Pedrosa com a Aston Bessa, que está contando pra gente sobre a história do carnaval. E agora é a hora de eu contar com ele para poder me opinar sobre como, depois que a gente conhece um pouquinho dessa história, quando a Secretaria da Cultura é criada em Ribeirão Preto na década de 80, eu já estou imaginando que a gente começa a ter uma mistura do poder público em relação à parte de cultura. Seja porque vai dar dinheiro, seja porque vai impor regras. Como é que começou? E me diz aos olhos de hoje como é que a gente fala. Porque, afinal de contas, Ribeirão Preto está carente de um carnaval. A gente já sabe que a gente está aí. Né, esfriou o carnaval em Ribeirão Preto no final, né, meio de 2000, e a gente agora está acompanhando muitas vontades e movimentos para que esse carnaval ressurja. Bessa, fale-me tudo, não esconda nada. O que você está pensando nisso tudo? O poder público entrou no Carnaval de Ribeirão de Rua nos anos 60, mas com a criação da secretaria ele criou uma política pública para o carnaval. Esse programa chamou Programa Carnaval do Futuro e a ideia era resgatar algumas questões que foram agregadas ao Carnaval de Rua no decorrer, principalmente dos anos 80, principalmente a questão visual, estética do espetáculo apresentado na rua, não era mais apenas uma preocupação técnica, uma preocupação comunitária, mas também um espetáculo, um show, né? E aí também você aumenta o custo de produzir isso, mas foi isso que a Secretaria da Cultura passou a investir, paralelamente a isso, numa estrutura para o público que assistia, que nasceram as arquibancadas no Carnaval pela primeira vez, e isso foi se ampliando. A imprensa começou a transmitir até o momento ápice disso, que a gente transmitiu o Carnaval ao vivo, né, pela TV. Então, ao mesmo tempo,
Secretaria da Cultura começou a cobrar, no impor regras que você acabou de dizer, não no sentido de impor, mas no sentido de estabelecer regras, né? Para excluir do carnaval alguns mercenários que se encostavam de olho nos recursos que vinham para o carnaval, e tentando uma seriedade, uma transparência na gestão das agremiações carnavalescas. Então, espetáculo, show, boa produção com qualidade e organização foram as questões que estavam acontecendo no Carnaval como um todo. O Carnaval do Rio estava crescendo exatamente nessa época, o Carnaval de São Paulo estava crescendo nessa época, foi um movimento nacional, guardadas as devidas proporções, aconteceu em Ribeirão Preto também. Conseguiu, algumas escolas deixaram o Carnaval, outras chegaram, e se moldou a estrutura e o perfil do Carnaval de rua que nós temos hoje. E o Carnaval de Salão também bombava em Ribeirão Preto. Com certeza. Era assim, a cidade parava nos dias de Carnaval, as pessoas iam para a rua, assistiam o Carnaval de rua, e pelo menos boa parte delas, e depois iam para o salão. Tinham concursos, concurso de decoração, era bastante interessante o Carnaval. Começo dos anos 2000, já no século XXI, algumas situações, a prefeitura, por erros estratégicos, acabou destruindo o Carnaval de Rua de Ribeirão Preto, e desde então ele não acontece. As agremiações estão aí, como brasas acesas ainda. Uau. Fácil de no investimento ressurgir, mas se demorar muito isso, a gente corre o risco de perder uma história de 100 anos que completa exatamente agora em 2027. 2027, 100 anos, 100 anos de Carnaval de Rua de Preto. Ribeirão Olha Preto. Que máximo. Né? Então nós estamos aí às portas dos 100 anos e precisava disso, e a gente está na expectativa de que o prefeito invista nisso junto com a secretária da Cultura para restabelecer o Carnaval de Rua. Agora, eu acho que estão pensando de forma... E só para fechar, e o Carnaval de Salão também acabou em declínio. Outra razão é a questão de exigências de segurança. Passou a ter exigências que tinham um custo que inviabilizaram o Carnaval de Rua e o Carnaval de Salão também. Foi uma das contribuições, entre várias outras causas. O que eu ia até já puxar você seria para isso também, essa conversa. Pensando no momento atual, nos desafios que você está aí muito próximo, reconhecendo, né? A gente já sabe que para acontecer um bom evento, né, uma grande festa, e para ajudar essa economia criativa que está em torno disso, é lógico que precisa de verbo, precisa de investimento. Mas quando você traz, por exemplo, essa relação do que é necessário hoje em termos de segurança, para viabilidade de eventos, você já aponta que também dificulta, porque também isso vira um custo alto. E aí que, de repente, entra esses contrapontos dos carnavais comerciais que estão se apropriando de uma cultura que, na verdade, não é isso, né? Você tem um carnaval, a gente tem alguns exemplos que acontecem aqui em Ribeirão, que são carnavais que trazem cantores, né, de música do Norte, Nordeste e tal, mas... São produtores comerciais produzindo um evento, nada contra. Mas não é essa a história e a tradição da cidade. Mas não é esse o carnaval, exatamente, né? A gente vai perdendo como houve isso, um período em que os blocos tentaram ocupar esse espaço, né? O Berro, Alegrões e outros, e também por conta dessas exigências declinaram também, até porque eram blocos nascidos de voluntários. E aí começa a se fazer grandes exigências, os voluntários se assustaram. Né? Que precisa de banheiro, precisa precisa de segurança. X seguranças. Bom, então nós estamos aí, pleno 2025, uma nova gestão, uma nova secretária também chegando. Um recado seu para a gente pensar em como fazer esse carnaval acontecer. A gente espera que o carnaval faz 100 anos em 2027. É isso mesmo. A gente espera que, não para 2025, que já não tem mais jeito, mas para 2026, o prefeito restabeleça uma política pública para o carnaval, restabeleça não só os desfiles de rua, mas incentive os clubes, os poucos que sobraram, a restabelecer os carnavais de salão, né? Os clubes também estão em declínio por conta dos condomínios, né? E que a gente tenha esse restabelecimento. E uma das coisas que o pessoal gestor de escola de samba pleiteia
é que o recurso que existia na Secretaria da Cultura e deixou de existir, que ele volte para o orçamento a partir de uma pequena parte da devolução que a Câmara Municipal faz todos os anos para a Prefeitura. Né? A economia que a Câmara faz, devolve para a Prefeitura, que uma pequena parte disso fosse investido para restabelecer a política do Carnaval. Pronto, esse é o recado para a gente conseguir estar falando de Carnaval em Ribeirão Preto. E a gente espera que a secretária da Cultura, Magê, converse e pleiteie do prefeito comprar esse compromisso de restabelecimento do Carnaval para 2026, de forma que a gente possa se organizar para fazer o Carnaval do Centenário 2027 pleno, retomando o Carnaval de Rua de 100 anos de Ribeirão Preto. Quero ver e quero filmar e quero estar com você que acompanha o programa também participando dessa grande festa. Então já é um compromisso nosso aqui. Vamos ajudar esse Carnaval em Ribeirão Preto se tornar de novo uma referência do interior paulista e Brasil, né, Washington? Exato. Muito bom ter você aqui comigo. Obrigada por esse carinho, por toda essa história viva que você contou pra gente. E tá com as portas abertas aqui do programa para você vir, pra gente conversar mais. E aí eu já gostaria que depois a gente combinasse, quando passar esse primeiro Carnaval 2025, vamos marcar um bate-papo para você contar pra gente o que você viu ressurgir, fazer meio uma visão meio crítica, no sentido de trazer pra gente tem um nome isso, gente, tá me fugindo a palavra, mas fazer como se fosse uma leitura mesmo, uma interpretação, apontar o que deu certo, falar onde a gente pode melhorar. Topa? Com certeza. Então pronto. Quem sabe a gente traz o prefeito para discutir com ele. Amei! Quem sabe? Amei. Então é isso aí, o programa Elisa Pedrosa com essa figura incrível, Washington Bessa, esse carnavalesco, estudioso, contou pra gente a história do Carnaval, do nosso Carnaval e apontou você para olhar para o Carnaval 2025 até 2027 com o centenário, que a gente já entendeu que ele já deu aqui a dica pra gente vai fazer muita questão de acompanhar, não é mesmo? E é isso aí, programa Elisa Pedrosa pra você. Mas esse programa Elisa Pedrosa é muito fuçado, não é? Tá começando Comida de Boteco em Ribeirão Preto e a gente já veio conhecer mais de pertinho um bar que é participante pela primeira vez, que é o VAT Rock Bar. Você vai gostar muito de conhecer a história, como que pensaram os pratos e saber de que maneira você vai curtir esse Comida de Boteco, com certeza vindo aqui no VAT Rock Bar. Vamos lá comigo! Imagina que Ribeirão Preto tem lugar gostoso, bacana, com história boa, então você hoje está comigo e vai conhecer um desses lugares icônicos da cidade, o VAT Rock Bar. E quem vai contar desse que é um bar, que já começa pela forma como o cardápio é pensado, todos os nomes dos pratos lembram rock and roll, é isso, não é? Então nós estamos aqui com eles, o Fernando e o Pedro, que são os proprietários, e eu quero saber, como é que esse negócio de amigo, músico, vai virar propriedade de bar? Vocês não estão arrumando, é uma hub, não é coisa demais para mexer, não? Quero que vocês me contem, quem que de repente deu a ideia real? Queremos abrir um bar aqui. Foi eu. Então nos conte. A gente tínhamos uma banda, eu e o Cidadão. Nós saímos de um ensaio, paramos num bar, ficamos falando um pouco da vida. E comentamos, né, do antigo bar que tinha aqui, que estava fechado. E aí surgiu a ideia de, se eu tivesse a grana, eu reabria o local. Aí dois amigos que têm planos mirabolantes falaram assim, eu dou metade, você dá metade, vamos embora. Foi embora. Aí a gente está aqui, foi basicamente uma bebedeira que deu certo. Quando ele fala dessa junção de interesses, que eu já entendi que foi radical, né? Eu tenho certeza que para vocês tem sido uma experiência diferente empreender com o bar. Fernando, quando você de repente se tocou no dia seguinte que você tinha assumido uma sociedade, que o VAT Rock Bar ia nascer, como é que foi surgir a identidade do VAT Rock Bar? O nome VAT, Luiz, ele vem do nome da nossa antiga banda,
que é a banda VAT 90, que foi uma das piores bandas que essa cidade já teve. A gente era tão ruim, que para vocês terem uma base, que a gente não se contratou para tocar no nosso próprio bar até hoje. Então, era a banda VAT 90, que a VAT é uma fita cassete dos anos 80 e 90. Como já tinha uma banda chamada BASF, que inclusive são nossos amigos, nós fizemos o nome para sacanear com ele. Falou, ó, tem a fita BASF e tem a fita VAT no mercado agora. E quando nós montamos o bar, como o rock and roll vive do passado, a gente não tem tanta coisa atual, fala, pô, a razão social saiu como VAT Rock Bar e ficou VAT Rock Bar e estamos aí até hoje. Bom, se a situação deu match, se tudo está funcionando muito bem, eu tenho certeza que na hora de pensar cardápios para o VAT, vocês devem ter estudado a partir de o quê? Experiências do dia a dia, comida de boteco, como é que foi funcionando, tomar as decisões para poder trazer o cardápio, para juntar, fazer o menu de vocês aqui para conquistar o público? Grande parte do nosso menu vem da nossa equipe. Nós temos uma equipe privilegiada aqui, temos pessoas bem competentes. E grande parte do nosso cardápio vem de ideias malucas minha e dele, e de doideiras, mas também vem da nossa equipe culinária, né, das nossas cozinheiras, que tem as ideias próprias que elas implementam, só falam pra gente, falam, ó, vamos começar a fazer uma panqueca, vamos começar a fazer, acompanhar a batata com hambúrguer. Então, grande parte do nosso cardápio vem delas. E a outra parte vem dos dois tic-teco aqui. E nesse tic-teco, quando pensa bebida, eu tenho certeza que vocês pensaram também em trazer para o menu de vocês uma experiência diferenciada. Foi uma preocupação quando vocês tinham aí uma gama de drinks, cervejas? Como é que foi escolher o que tinha que estar dentro e o que tinha que, de repente, estar fora desse menu? Luiz, eu vou te contar um segredo. Nem eu e nem ele fazíamos a menor ideia do que a gente estava fazendo quando a gente comprou um bar. Isso é real, tá? Ninguém está fazendo média, não. Acontece que assim, nós temos uma arma secreta, a nossa equipe é uma equipe muito experiente, então a equipe que veio trabalhar com a gente já está nesse segmento há muito tempo. A nossa gerente foi gerente de uma das principais casas noturnas da cidade durante mais de 8 anos. E é uma amiga minha desde 99, então quando nós já estávamos com tudo pronto, já recrutando a equipe, ela foi a primeira pessoa que nós recrutamos. E aí liguei para ela e falei, Gi, comprei o bar. Ela, que? Você tá maluco? Você tá doido? Eu falei, então, seja bem-vindo ao mundo, é assim. E foi exatamente assim que aconteceu. Ela veio, olhou, meninos, eu compro a ideia com vocês, estou junto. Então, ela orientou pra gente tudo o que precisava ter. Curiosamente, eu e o Machado, nós não bebemos. Somos dois roqueiros Nutella. Esse cara parece a Susan Boyle, dá para você ver pela cara dele. E não... Cuidado. Então, nós tivemos pessoas da nossa própria equipe que deu toda a orientação do mundo e assim, sem contar com todos os fornecedores, o pessoal desde o começo abraçou a gente, tratou a gente muito bem, tratou a gente com carinho e até hoje o pessoal estava aqui agora há pouco, o pessoal vem, cuida da gente mesmo para que a gente mantenha a nossa longevidade aí. Bom, então se o bar está dando certo, ele está contabilizando aí já há quantos anos, Pedro? 1 ano e meio. 1 ano e meio. 1 ano e meio. Nós estamos aqui que adquirimos o ponto, colocamos nossas ideias à prova e 1 ano e meio. E pelo que eu já sei, nesse 1 ano e meio vocês já estão marcando presença na cidade, inclusive com evento. Conta pra gente como é que tem funcionado a história do VAT Rock Bar para as pessoas que são de Ribeirão Preto e para quem ainda não escutou, agora está dentro da rodada. Isso foi mais uma coisa que nunca houve planejamento, tá? A gente inaugurou o bar e eu lembro que, idiota, 2 meses depois, no dia 3 de janeiro, eu fui à missa com os meus filhos um domingo à noite, cheguei em casa às 10h30 da noite, mente de publicitário, e se eu fizer um Carnarock? Eu desenhei o logotipo em 15 minutos e mandei para ele, e aí tem uma célebre frase que faz parte da nossa rotina. Para de ter ideia retardada. Eu falei, para de concordar comigo. E aí nós fizemos o primeiro Carnarock de Ribeirão Preto no carnaval do ano passado. Foi um sucesso e aí nós fizemos 5 eventos com essa rua fechada. E esse ano nós batemos o recorde de público no Carnarock de Ribeirão, com 2.500 pessoas nessa rua, com 6 bandas. E assim, 0 ocorrências, 1h30 depois que o evento acabou, a rua já estava assim, limpinha.
e ninguém questiona mais os nossos eventos. É aquele evento gratuito, rock and roll, cerveja gelada e 2 loucos dando ideia. Pedro, se tá dando certo, agora eu quero conhecer mais o Vate Rock Bar e quero saber que história é essa de repente, se lançar no Comida de Boteco. Vamos conversar mais sobre isso lá dentro? Bora! Bom, e de repente a gente está aqui. Como é que sim, né? O Vate Rock Bar se tornou um bar dentro do concurso Comida de Boteco. Como é que surgiu essa oportunidade, Fernando? Elô, tem uma grande amiga nossa, Isabela, que é uma das fornecedoras do bar, que assim, com 2 meses de casa aberta, ela é de BH, já foi jurada do Comida de Boteco em BH, vem com aquele sotaque de Minas deles, a Fernando, vocês têm que participar do Comida de Boteco, e fez porque, e assim, nós novatos no segmento aqui, então ela já estava ali desde o começo, mês a mês, ela vindo aqui visitar e falando, não, vocês têm que se inscrever. E aí quando abriu as inscrições eu não tive opção, eu fui obrigado a entrar no Comida de Boteco por conta da Isa. Bom, para vocês que já chegaram, então, estreando bonito no Comida de Boteco, a gente quer saber a história do petisco, porque um dos quesitos, aliás, né, para você ter a nota no Comida de Boteco também é o petisco. Então conte pra gente como é que foi criar esse prato. Bom, o prato, quando nós fizemos a inscrição, veio a ideia de criar um prato autoral, uma receita própria de algo que não estava no nosso cardápio. Aí, como sempre, é uma reunião, eu, Machado, a Gisele, nossa gerente, com a Manu, que é a nossa chefe de cozinha aqui, a Gisele, mais uma vez, vamos fazer um bolinho de copa-lombo. Aí a Manu, gente, vamos fazer com molho de ostra, com demi-glacê, e eu não fazia a menor ideia do que era. E aí fomos testando a receita até chegar nesse formato que, assim, gente, vem experimentar, ficou incrível. Ele tá fazendo muito bem essa propaganda, mas conta pra gente então sobre o Duque. Bom, falando do nome primeiramente, como tudo no bar tem nome de música, de disco, Duque é o nome do 3º disco do Green Day, que é um disco ali de 94, 95, me corrijam se eu estiver errado, que é um disco que particularmente eu gosto muito. Então nós escolhemos o nome porque a trilha sonora do Comida de Boteco 2025 vai ser punk rock. E aí a ideia do bolinho é porque a Manu e a Gisele já tinham a ideia de uma receita que é um prato que a gente não encontra na cidade. Já tinha alguma coisa diferente, então nós resolvemos criar uma receita própria, diferente daquilo que a gente já conhece dos outros bares por aí. Bom, então eu que não sou boba, vou começar a experimentar esse, que é o Duque, para você que vai passar vontade. E daqui a pouquinho eu quero que o Pedro me conte a história dessa caipirinha que está no desafio da Smirnoff, certo? Fechado, o Pedrão vai contar essa história legal para vocês. Vou comer. Mas até a caipirinha tem nome de rock and roll, é isso? Sim, todos os drinks daqui do bar têm nomes de músicas. E essa daqui é a Mercedes-Benz, uma música em homenagem a Janis Joplin. Bom, Pedro, conta pra gente, porque uma coisa que você já tem que saber é que no Comida de Boteco os bares podem optar e participar de desafios. E um dos desafios que eles entraram foi o da caipirinha da Smirnoff. Conta pra gente como é que foi criar a Mercedes-Benz. A ideia do drink é reatar a nostalgia dos anos 80, dos anos 90, que foi a era de ouro do rock and roll. O bar ele tem a temática rock and roll, então fazer um drink envolvendo leite condensado, paçoquinha, a ideia de um drink doce, lembrando batidas, coisas mais dos anos 80 e 90, foi a inspiração que a nossa gerente teve para criar o grande Mercedes-Benz. E é por isso que a gente trouxe você hoje para conhecer essa experiência que é o Vate Rock Bar. Esse que é um bar que está dentro do Comida de Boteco e que está convidando você para estar aqui conhecendo, experienciando e, é lógico, votando.
Pedro, para quem ainda não sabe o endereço, conta pra gente o endereço do VAT Rock Bar. O VAT Rock Bar fica no Jardim Nova Aliança, aí em Ribeirão Preto, na rua Marcos Marcarian, número 377. Ficamos aqui na vicinal da Duarte Nogueira. Anotou? Vem conhecer, vem votar e vem experienciar que o bar é tudo de bom. E agora aquele momento que a gente ama, né? Vamos falar de dicas de saúde e bem-estar. E olha quem está comigo aqui no estúdio, Janice Grave, a nossa consteladora familiar querida, que recentemente fez aniversário. Parabéns. Obrigada, Continue com Heloísa. muita proteção, muita luz, querida. Muito obrigada, é uma honra ter você lá comigo. Ó, e se a gente está aqui, vamos aproveitar, porque já que foi o mês de aniversariar, também é um mês que está dando o que falar. Uma série inglesa que está fazendo as famílias repensarem seus papéis, pais, mães. A série que se chama Adolescência e que traz uma discussão que é um adolescente acusado, né, de matar, de assassinar uma colega. Mas, Janice, como eu já sei que você entendeu da série, não vai contar pra gente todo o final, hein? Mas conta pra gente, como se pensar família a partir da perspectiva do que essa série trouxe pra gente? Toda uma linguagem de sinais, uma questão de baixa estima, uma questão ligada à misoginia. Conta pra gente sobre isso. Heloísa, a série está dando o que falar, viu? Dentro dos nossos grupos de terapeutas e de colegas, realmente a gente está assim, bem alvoroçada com esse tema, porque ele realmente traz algo que precisa ser pensado e ser visto, né? Então, dentro da série, a gente vê uma família normal dentro de uma estrutura e, de repente, eles são chamados para prestar atenção no crime que o próprio filho, né, cometeu. E, Heloísa, esse assunto realmente vai de encontro com que essa nova geração muitas vezes conversa entre si, as coisas que acontecem por trás de um computador, por trás de uma câmera. E são muitos códigos, né? Códigos, e os pais muitas vezes não entendem o que está acontecendo com aquele filho. Parece às vezes tudo normal, mas o que é o sentimento? Qual o sentimento que ele muitas vezes não deixa transparecer? E é isso que as pessoas precisam realmente começar a prestar atenção para identificar como que está a saúde, como que está o bem-estar, qual o sentimento, o que está havendo uma exclusão talvez dentro daquele sistema que os pais não estão percebendo. Então, sempre é muito importante ficar atento àquilo que as crianças muitas vezes não estão demonstrando, mas é um sentimento que passa dentro deles. Com você que trabalha com a constelação familiar, você diz que isso está em que nível quando a gente está ali percebendo a estrutura da família? Heloísa, eu assisti 3 episódios, eu não assisti ainda o último, porque ainda estou esperando mais informações, um contexto ali para assistir, vou assistir essa semana, mas me chamou muita atenção a raiva que está instalado naquele personagem, tanto na raiva como ele demonstra diante de outro profissional que precisa fazer seu trabalho, né, que é uma psicóloga, que precisa fazer seu relatório para o juiz. E como que é difícil os profissionais olharem para essa situação, para essa raiva que muitas vezes não se sabe de onde que vem isso. E aí me chamou muito... Isso é um sinal, né? É um sinal. Raiva que parece que é gratuita, né? Sim, e na verdade, com o decorrer que você vai assistindo a série, e pela minha percepção de poder olhar, e dentro de tudo aquilo que eu já estudei da parte sistêmica, o tanto que muitas vezes a exclusão de um membro da família, que no caso dele, muitas vezes, pode ser um avô, pode ser um irmão, pode ser um irmão, né, que não foi reconhecido, um tio, um pai, né? E esse jovem que vem numa outra geração, ele fica conectado com essa exclusão. Então, lá na série se mostra muito bem que tem uma exclusão ali. E essa exclusão, ela é masculina.
Olha aí. Né? Então, da gente falar sobre daquilo que muitas vezes as famílias não estão dando conta. É muito importante que a pessoa saiba quem é seu pai e quem é a sua mãe. Não interessa o que aconteceu dentro daquela história, né, de pai e mãe, mas o filho tem esse direito de saber, porque se a mãe ou a mãe ou o pai exclui o outro, não adianta, esse filho ele não consegue ir para um relacionamento feliz, saudável, ele vai sempre repetir aquele padrão daquela pessoa excluída. E isso é assim, tranquilamente dentro do trabalho que eu faço, isso é visível e isso aparece. E quando a pessoa realmente toma consciência de que houve essa exclusão e ela coloca isso no seu devido lugar, por exemplo, se é pai, foi excluído, tá, tem o pai biológico, tem a mãe biológica, tem os pais adotivos. Então, quando isso volta a ter o seu lugar, essa pessoa consegue ir para a sua vida, para o seu relacionamento, passar a ter sucesso, né, na sua profissão, no seu trabalho. Então, tudo começa a fluir porque ela fez aquela inclusão que ajustou o sistema. Ajustou o sistema. Genice Grave, mais uma vez aqui com você, não é? Uma dica incrível. Acompanhe o trabalho dela. Surgiu aí, ó, uma vontade de perguntar. Ela faz os atendimentos. É só chamá-la. Não é verdade, Genice? Sim, sim. É só chamar que a gente faz um diagnóstico, conversa com a pessoa antes, porque é muito importante a pessoa também saber se isso faz sentido para ela. Porque se a gente também não consegue transmitir aquilo que ela está buscando, então não está preparada ainda. E a série é muito bom porque ela traz algo muito atual. Então, nós, pais, né, pais, avós, você é avó agora em junho. Que linda! Então, a gente precisa se abrir realmente para essa comunicação que está aqui nos nossos adolescentes, para que realmente a gente possa fazer algo importante para ajudá-los, né, e eles respeitar também o sistema. Ficou a dica. Programa Heloísa Pedrosa com você. E o Comida de Boteco oficialmente já começou em Ribeirão Preto nesse dia 11 de abril, mas quem vai contar pra gente muito desse concurso que a gente tanto ama e que já está há 12 anos com a gente em Ribeirão Preto é a Daniele Bicalho, que é a coordenadora regional do Comida de Boteco. Dani, parabéns, 25 anos de Comida de Boteco, esse concurso que a gente conhece desde então e que ama participar e prestigiar os bares. Parabéns. Conta pra gente como é que é chegar a 25 anos com tanta alegria, com tanta novidade, com tanta criatividade. Boa tarde, Heloísa. Boa tarde a todos. Estamos aí nessa ansiedade, né? Hoje começa essa edição comemorativa. São 25 anos contando histórias. São 25 anos transformando vidas. Então a gente chega até aqui com muito orgulho, né? E cada vez mais maduro. O concurso hoje ele acontece em 27 cidades do país. São mais de 1000 botecos que estão aí sendo representados, apresentando o seu trabalho, seus petiscos. Então a gente chega aqui realmente com muito orgulho, muita alegria e com muita vontade de comemorar. Eu já sei que esse ano, por ser 25 anos, um dos quesitos é que os bares também se envolvam com esse momento da comemoração. Aproveita, conta pra gente já como é que funciona os critérios de eleição, votação, como é que se chega aos campeões do Comida de Boteco. Comida de Boteco é um concurso, ele não é um festival. Ele elege os melhores botecos da cidade e também ele desclassifica os piores com a intenção de dar oportunidade para novos botecos participarem. Dessa forma, são avaliados 4 critérios. Porque apesar de ser um concurso onde o petisco é a atração principal, a avaliação ela é do boteco. Então, avaliamos o petisco com um peso realmente maior, 70% do peso da nota é do petisco. Mas também é avaliado a higiene do local, né, o atendimento e a temperatura da bebida. Que a gente acredita que essa composição que faz o boteco ser a extensão de casa. É aquele lugar que a gente gosta de ir, voltar, prestigiar, petiscar.
Em Ribeirão Preto, como você já vem acompanhando, se você já conhece do Comida de Boteco, uma característica do Comida é que os bares que são escolhidos ou que são, né, colocados para participar, são chamados bares raiz, né? São aqueles em que o dono, a dona, eles fazem parte da operação do bar, né? E agora a Dani vai contar pra gente como é que faz para você participar e como é que você pode eleger o Boteco campeão. Essa parte é muito importante, obrigada por frisar, tá, Heloísa? Porque nós trabalhamos com os botecos que têm alma de boteco. Não são franquias, não são redes, eles são visitados, a gente conhece as famílias, né? Muitas vezes é o dono, o filho, a esposa que está à frente do negócio. E para o ouvinte, para a audiência participar, ela precisa ir ao boteco, tá? Comer o petisco concorrente, pede a cédula de votação e avalia esses critérios. Atendimento, temperatura da bebida, higiene e, o principal, o petisco. Dani, aqui a gente já está deixando disponibilizado o site, o Instagram do Comida de Boteco, mas vamos falar qual é a boa nova. Quanto que é o valor, o preço dessa porção em todos esses 27 bares de Ribeirão Preto, que aí não tem como a gente discutir e falar, como é que não vai? Vai sim. Dani, conta pra gente, a quanto que essas porções estarão sendo vendidas? Olha, essa é a melhor novidade. R$ 35,00 é o preço do petisco. Então, além de vocês experimentarem coisas muito gostosas, conseguimos democratizar ainda mais o circuito. Dá para todo mundo visitar aí os 27 botecos do concurso durante o Comida de Boteco. Gostou da dica? Gostou de conhecer um pouco mais desse concurso que a gente já ama e acompanha já desde 2022? Dani, então, muito obrigada. Sucesso para vocês mais uma vez aqui em Ribeirão. E o programa Heloísa Pedrosa apoiando vocês nessa divulgação maravilhosa, porque a gente adora trazer novidades para você, não é verdade? Ribeirão Preto, região, ó, logo ali, vem aqui em Ribeirão, vem. Comida de Boteco do dia 11 de abril, já iniciado. Até que dia, Dani? Dia 4 de maio. Todos petiscando. Vamos botecar. 4 de maio. Vem. Poliana, e como que você vai contar pra gente, para as pessoas que ainda não conheceram e vão também poder agora convidadas para o Comida de Boteco, mas fala pra gente um pouco mais do Baratoca. Eu já estou sabendo que ele tem uma linha que assim é muito exclusiva, as pessoas são clientes de lá. Conta pra gente. Eu tenho há 6 anos e são os mesmos clientes, por causa dos caldos que eu faço. Aí eles vão. Esses caldos que eu sei que são famosos, conta pra gente quais são os que as pessoas gostam mais, aqueles que saem mais, e o que você também, Poliana, qual que você gosta mais? O de mocotó, que é o que mais vende. Então os caldos são a marca do bar? São. Bom, Poliana, o Baratoca está participando esse ano com um petisco exclusivo. 25 anos de comida de boteco, é a temática. Conta pra gente como é que você pensou. O nome do petisco, como que você pensou para criar ele? O ano passado eu fiz bolinho. Aí, como eu não queria mexer com fritura, aí eu pensei em fazer alguma coisa com legumes. Aí eu criei a abobrinha caipira, que é recheada com pernil. Agora você entendeu. Qual é o nome desse petisco? Abobrinha caipira. A abobrinha caipira. Esse é o prato do Baratoca que você está convidado para vir conhecer. Helena, fala o endereço para as pessoas irem conhecer o bar. Rua Domingos Padovan, 1540, bairro Jardim Anguera. O Baratoca participa do Comida de Boteco e você tem que conhecer. Mas esse programa não foi show de bola? Esse é daqueles que você tem que compartilhar para todo mundo. Primeiro, porque a gente trouxe aí fresquinho para você as notícias do Comida de Boteco. Então, passa para frente para mais gente aí saber e já se situa aqui, ó, 981234000. Me conta, Elô, olha, eu quero ir no bar tal. Conta pra gente, quem sabe a gente marca para se encontrar por lá, fazer uma matéria, não é mesmo? O programa, ele sempre está no canal do YouTube Heloísa Pedrosa e é muito importante que você vá até lá, se torne seguidor nosso, comente e compartilhe para que mais gente conheça esse trabalho. Eu estou no Instagram, Heloísa H. Pedrosa, me siga lá no Instagram, sempre eu dando dicas, conteúdos diferentes, inclusive, do que acontece aqui pelo programa. Então, me siga que vai ser sempre muito bom para você saber de mais novidades. E não se esqueça que eu, Heloísa, também aqui na TH+, às sextas-feiras, às 14h30, eu tenho um podcast que é o Ideias de Sucesso, muito interessante sobre empreendedorismo e sempre gente muito legal dando dicas de sucesso para você. É isso aí. Beijo grande, até o próximo programa.